Muito bem, até aqui nós estudamos nosso único método, né, para a otimização numérica, né, iterativa, não linear e restrita da função, foi o método do maior declive. Né? Esse método, a direção, a estratégia, que é a direção de busca, é menos o gradiente. Este é o método mais robusto que nós conhecemos. Né? Ele sempre lhe dará um valor menor da função, sempre decrescerá a função. Infelizmente, normalmente acontece, quem é mais robusto é mais ineficiente. Né? E bota ineficiência nisso. Né? O método do maior declive entra em zigue-zague e tem uma convergência linear, podendo ser muito ruim. Né? Vamos agora para o outro extremo. Agora ele partiu do mais bobinho para o mais sofisticado. É o método de Newton. Tá? Então, usando o teorema de Taylor, a gente pode construir um modelo quadrático da função, qualquer função objetiva. Né? E a gente sabe que se as funções são continuamente diferenciáveis, então, perto da solução, todo mundo se comporta com uma função quadrática. Então, se eu estou na késima interação, estou em xk, o meu modelo quadrático é f de xk mais del f xk x menos xk, mais metade x menos xk transposto h de xk x menos xk. H de xk é a matriz hessiana. Né? Então, vamos encontrar o nosso próximo iterando, né? Nosso próximo iterando de xk mais 1, na solução deste problema, desse modelo quadrático simplificado. Então, a solução, é óbvio, está no ponto onde o gradiente for nulo. Essa é a condição necessária de otimalidade. E, ora, a gente derivando isso aqui não existe, derivando isso aqui dá o del f de xk, e derivando isso aqui dá h de xk vezes x menos, vai dar h de xk vezes xk menos 1 menos xk. Isso aqui tem que ser igual a zero. Multiplica todo mundo pelo inverso da hessiana, e aqui eu estou chamando de hk é h de xk, e del f de xk, del fk é del f de xk, eu tenho essa solução que está aqui. Então, meu próximo iterando é xk menos h menos 1 vezes del f de xk. Veja que eu estou... A minha direção de movimento é menos h inverso, hk inverso vezes o gradiente. É menos a inversa da hessiana vezes o gradiente. Então, esse aqui é o passo de Newton. Tá? Então, observações. Chamando del f de xk, del fk é del f de xk, e hk é h de xk, que nós vamos fazer doravante para simplificar a nossa anotação. Observe que a direção de movimento é dk igual a hk menos 1 vezes menos del f de xk. Isso é o maior declive. Tá? Então, o médio de Newton, ele se move numa direção que é o quê? Que é o teu maior declive, só que defletido pela multiplicação da matriz inversa da hessiana. Tá? Quais são as vantagens? Converge quadraticamente. Velho, é assim, digamos, tu tá da água para o vinho, né? O maior declive convergia porcalhadamente linear. Aí você está agora com a convergência quadrática, significa que em cada iteração você duplica o número de algarismos significativos corretos. Né? Mas para isso acontecer, o ponto inicial tem que estar suficientemente próximo da solução. Se você estiver longe da solução, você está perdido. Mas essa é a vantagem. Agora, a desvantagem. Em cada iteração, é preciso calcular a matriz hessiana. Ora, isso é proibitivamente caro. Só aqui já deu. Né? A convergência quadrática só pode ser garantida na vizinhança da solução. Quer dizer, o teu ponto inicial tem que ser muito bom. O que é que acontece se o ponto inicial for ruim? Se for ruim, você pode divergir, dar uma matriz singular e você divergir, ou você convergir para um ponto de célula, ou pior ainda, convergir para um ponto de máxima. Então, essas desvantagens são imensas. Né? Ele é bom, sim. Ele é eficiente, sim. Tem convergência quadrática, sim. Mas você tem que ter um ponto muito próximo da solução, senão ele não funciona. Isso ocorre à medida que os métodos vão ficando mais sofisticados, eles vão ficando menos robustos. Muito menos robustos. Isso é comum, aliás, em todos os métodos numéricos. Então, por conta disso, vamos modificar o médio de Newton. O médio de Newton modificado. Né?
Em primeiro lugar, vamos usar aquele esquema nosso geral de busca linear. Então, não gero imediatamente um ponto, não. Eu gero uma direção de busca e vou, né, xk mais 1 é xk mais lambda k dk, esse aqui é o tamanho do passo, e lambda k é o argumento que minimiza f de xk mais lambda dk. Então, isso aqui é a busca linear. Né? E quem é dk? É mk que multiplica o maior declive. Então, veja que eu generalizei aqui. Lembre-se que lá é o inverso da matriz hessiana. Né? Aqui é uma matriz a definir, MK. Tá? Então, eu flexibilizei, como se eu pegasse Mad-Newton e flexibilizasse. Né? Não. Isso aqui é o Mad-Newton modificado. Ao invés de calcular no XK diretamente, a gente encontra a direção de busca e depois faz a busca como a gente sempre fez. Né? Então, ao invés de usar diretamente a inversa da hessiana, nós, para multiplicar, para defletir o maior declive, nós generalizamos, flexibilizamos, digamos assim, para uma matriz MK a ser dada. Observe imediatamente o seguinte, se MK for matriz de identidade, você automaticamente recai no método de maior declive. E se MK for o inverso da hessiana, você automaticamente recai no método de Newton. Tá? Bom, continuando aqui. Nos algoritmos nossos de busca linear, obrigatoriamente a estratégia, né, que é a direção de busca, tem que ser uma direção de descida. Né? Se não for, o algoritmo para. Né? Ele para mesmo. Se não for uma direção de descida, ele para. Ou seja, tem que decrescer. Essa direção dk tem que ser tal que decresça, né, o valor da função objetiva. Ou seja, a derivada direcional de xk nessa direção, que der o fk transposto dk, isso aqui tem que ser negativo. Né? Se for positivo, você morreu. A direção que você está gerando está aumentando o valor da função. Substituindo dk por mk, eu tenho que dk por mk menos del f de xk, menos del fk. Né? Isso aqui vai ser menos del fk transposto mk del fk. Menos, isso aqui tem que ser negativo. Como é que eu vou ter que garantir isso? Como é que eu posso garantir em geral que isso sempre vai ocorrer? Simples, simples. Basta que essa matriz seja positiva definida. Isso aqui será positivo multiplicado por menos da negativa. Então, como podemos garantir isso sempre ocorra? Basta que MK seja positivo definido. Então, a matriz é positiva definida, vocês devem estar lembrados. Se ela tem todos os autovalores positivos, então qualquer x transposto MKx será maior do que zero, desde que, obviamente, x seja diferente de zero. Então, se eu garantir, aí significa que eu vou ter que garantir, né, que essa matriz MK que eu estou usando aqui for positiva definida, então, obrigatoriamente, a direção de busca será de descida e o algoritmo nunca vai parar. Então, você está vendo que o algoritmo modificado é ótimo, bonitinho, mas essa matriz vai ter que ser trabalho, isso dá trabalho, que essa matriz seja positiva definida. Então, ó, a ver, o que é que a gente já viu até agora? O método de maior declive, que é o mais bobinho de todos, né, mas é o mais robusto, é muito bom nas primeiras iterações, quando você está longe da solução. É bom, ele é um bom método. E fica uma porcaria quando chega próximo da solução. O Mad-Newton é o contrário. Ele é uma porcaria, totalmente, inclusive, com perda de estabilidade, longe da solução. Próxima à solução, ele converge quadraticamente. Ou seja, o que é que os métodos modernos tentam fazer? Juntar essas duas coisas. Começar com o método do maior declive, que é garantido, né, nas primeiras iterações, ser boas iterações, e lentamente convergir para Newton, para aí você garantir uma convergência superlinear. Então, quem é o meu sonho de consumo? Eu tenho um esquema para gerar a matriz MK, que ela é o seguinte, na primeira iteração ela é identidade, ou seja, maior declive. E nas demais iterações, usando as informações das iterações que eu vou fazendo, eu fico atualizando, o nome é esse, ou corrigindo, como queira, a matriz MK de tal forma que ela convirja para o inverso da hessiana, garantindo simetria e positividade. Isso aqui dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Mas eu tenho que garantir que MK seja positiva definida, senão a direção de busca não será de descida.
Esses métodos são os mais eficientes, que nós conhecemos, em geral, tem convergência superlinear, mas para a gente entender melhor esses métodos, a gente precisa antes estudar o conceito de direções conjugadas. Né? Vamos ter que ver isso. Então, duas direções DI e DJ pertencentes ao Rn, e aqui uma matriz H pertencente ao N por N simétrica, são ditas conjugadas se DI transposto HDJ é igual a zero. Tá? Então, H será sempre a hessiana, então não precisa nem falar, né? Nem precisa falar, né? É a hessiana. Tá? Então, duas direções são conjugadas em relação à hessiana H se DI transposto HDJ for zero. Observe que se H for a identidade, conjugação virou ortogonalidade, né? Ficou DI transposto DJ igual a zero, ou seja, DI é ortogonal a DJ. Então veja que conjugação é uma flexibilização, é uma generalização da ortogonalidade. Né? Para você entender que é um negócio, inclusive, místico, não é uma coisa normal, natural, não. Tem uma magia nessas direções conjugadas. Tá? Não é uma coisa esotérica, tá certo? Então, considere uma função quadrática, essa aqui, menos 12, 4x1 ao quadrado, 4x2 menos 4x1, x2, e ela pode ser escrita da forma canônica. Né? Aqui a primeira derivada é 0 e menos 12, a segunda é 8, aqui a segunda é 8, a cruzada é menos 4. Então, essa função pode ser escrita dessa forma. Essa aqui é a matriz hessiana, né, da função quadrada. A solução exata é, obviamente, menos h menos 1c, que é 1, 2. Então, a solução desse problema exato é 1, 2. Tá? Muito bem. Então, vamos gerar duas direções conjugadas em relação a essa matriz hessiana. Né? Então, vamos fazer arbitrariamente D1, H1, 0 e D2, A e B, a determinar. Então, eu teria D1 transposto D2, seria 1, 0 vezes isso aqui. Multiplicando isso aqui vai dar 8 menos 4, vezes AB dá 8A menos 4B igual a 0. Se eu fizer A igual a 1, B igual a 2, logo eu tenho D1, 1 e 0, D2, 1 e 2, são conjugados em relação a H. Estou ali apresentando duas direções conjugadas. Então fica óbvio, né, que essas direções não são únicas, né? Porém, elas são linearmente independentes. Isso cria um problema. Né? Então, eu só posso ter no Rn, no máximo, um conjunto de n direções conjugadas. Se no meu algoritmo, na enésima iteração, eu não convergir, bicho, eu vou ter que reiniciar, certo? Porque minha próxima direção não poderá ser conjugada em relação às anteriores. Esse é um ponto, digamos assim, chato. Né? Então, se em n iterações eu não convergir, eu vou ter que realmente reiniciar o algoritmo, porque a próxima direção que eu gerar não poderá nunca ser conjugada às anteriores. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela função que a gente viu, que a gente achou aquele 1 e 0 e 1 e 2 como direções conjugadas, e vamos fazer uma minimização partindo de menos meio e 1, utilizando o maior declive. Tá? Então, se você pega o maior declive, aí começa, as primeiras iterações são legais, as demais são uma porcaria e eu sequer estou longe de convergir para a solução. Então, de novo, a gente já sabia disso, não é nenhuma novidade. O método do maior declive, nas primeiras iterações, é eficiente, mas perto da solução ele é tremendamente ineficaz. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, em vez de usar as direções do maior declive, vamos iniciar do ponto que você me deu, né, que é menos meio e 1, e fazer uma busca na primeira direção conjugada, que é 1, 0, depois na segunda direção, na segunda iteração, na direção 1, 2. Vamos fazer isso. A gente busca primeiro na primeira direção conjugada, depois na segunda. Então, eu saio daqui, uso D1, a direção, uma busca na direção D1, que só vai mexer, obviamente, no primeiro, em x1, né? O x2 fica o mesmo. Então, eu vou ter o ponto 0, 5 e 1. Agora, a partir desse ponto, vamos fazer uma busca na D2. Né? Na D2, que é 1 e 2. Se você fazendo a busca, vai chegar exatamente na solução exata. Ah, mas você está roubando, vamos inverter, vamos começar pela D2. Então, vamos começar pela D2. Saindo de x1, que é menos meio e 1, na direção D2, chega em 0 e 2. A partir daqui, na direção 1 e 0, eu chego de novo na solução exata, que é 1 e 2. Quer dizer, cara, que numa função quadrática positiva definida, se eu fizer
N buscas nas direções conjugadas, a matriz hessiana, eu tenho terminação quadrática, meu velho. Ou seja, eu tenho a solução exata, no máximo em N iterações. Então, isso aqui é saindo do ponto inicial, busca na direção D1, vai para a direção D2, pum! Cheguei no ótimo. Ah, mas começa na direção D2. Aí começa na direção D2, depois pega a direção D1, que é 1, 0, né, que é o versor do eixo X1, você chega de novo. Né? Aí veja que diferença da bobônica do rato. Né? Aqui é a porcaria do maior declive. E aqui as duas direções conjugadas. Né? Que diferença brutal, né, de comportamento. Então, essa a gente vê que se você tem direções conjugadas para funções quadráticas, né? Mas lembre-se, só é para função quadrática, mas lembre-se, qualquer função de continuamente diferenciável pode ser aproximada próxima da solução por uma função quadrática. Né? Então, observe que a brutal diferença de comportamento então, sai do zigue-zague para uma terminação quadrática. Né? Então, eu tenho uma convergência para a solução exata no Rn com n passos. Como é que a gente pode explicar esse fato? Essas direções conjugadas são mágicas, menino. E, sinceramente, até elas têm propriedades muito, muito estranhas. Tá? Muito, muito estranhas. Elas são usadas na solução, obviamente, iterativa de grandes sistemas de equações não lineares. Ela tem uma estrutura de propriedades assim mágicas. Você não acredita. Né? Então, elas são mágicas. Então, como explicar isso? No nosso caso, para o nosso consumo, existe uma explicação simples para o caso de funções quadráticas. Então, vamos supor que a matriz diagonal, a matriz hessiana, seja diagonal. Né? Então, a gente já viu que são elipses de eixos paralelos aos eixos coordenados. Então, nesse caso, se a gente fizer, daqui do ponto, fizer uma busca no eixo x1, é 1, e fizer uma busca no eixo x2, cuja versor é 2, se a gente fizer essas duas buscas, a gente vai chegar na solução exata. Então, conclusão. Se a função quadrática tem uma hessiana diagonal, eu sei resolver em n iterações. É só usar para a direção de busca o versor da primeira direção, é 1, né? Que é 1, 0, 0, é 2, né? E no fim é n, que é 0, 0, 0, 1. Então você chega à solução exata. A gente teria terminação quadrática, o que é infinitamente superior ao maior declive. O que é que acontece se H não é diagonal? Aí os eixos principais das elipses não é mais paralelo às direções, aos eixos coordenados. E aí o nosso esqueminha fura. Né? Não vai ter terminação quadrática. Não vai ser legal. Certo? Então, se H não é diagonal, que é o mais comum, que é certamente o mais comum, esse meu esqueminha de E1, E2, etc., N, não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque a matriz é não diagonal e os eixos das elipses não são paralelos aos eixos cartesianos. Aí vem a pergunta, mas peraí, não teria um jeito de eu dar uma giradazinha esperta nessas elipses para ela ficar de novo paralela aos eixos cartesianos? Então, teríamos que fazer uma transformação de variável. Né? Será que existe uma transformação de variável que faça com que essa matriz hessiana nas novas variáveis fique diagonal e, portanto, os eixos das curvas de níveis elípticas ficar paralela aos eixos cartesianos? Será que existe uma maneira de fazer isso? A resposta é sim. É positiva. Para isso, vamos construir um conjunto de direções conjugadas, N direções conjugadas, é claro, em direção à matriz H e colocar numa matriz D. Então, no nosso caso, essa era a nossa matriz, aquele exemplozinho. 8 menos 4, menos 4 e 8. E as nossas direções conjugadas eram 1 e 0 e 1 e 2. Então, jogo essas duas direções
aqui como colunas dessa matriz D. Né? Muito bem, e agora vamos fazer a seguinte transformação de variáveis. X é igual a D, X chapéu. Tá? Então, essa é a transformação linear das variáveis. Então, eu posso substituir onde tiver x por d, x chapéu, e vou ter minha nova função, a minha nova função objetivo f, mas agora com respeito às minhas novas variáveis x chapéu. Então, se a gente fizer isso, substitui aqui f de x chapéu é c transposto d, mas é x, mas é d, x chapéu, metade x transposto, que é d, x chapéu transposto, h vezes x, que é d, x chapéu. Aí isso aqui pode ser reescrito dessa forma, né? Transposto de D transposto C, X chapéu. E aqui é metade X chapéu transposto D transposto HD vezes X chapéu. Ou seja, eu posso reescrever como C chapéu transposto X chapéu, mais metade de X chapéu transposto H chapéu X chapéu. É a minha nova matriz na forma, a minha nova função quadrática na forma canônica. O meu C agora é um C chapéu, que é D transposto o C anterior. E a matriz hessiana, a minha nova matriz hessiana, é H chapéu igual a D transposto HD. O que é que acontece no nosso exemplo se a gente fizer isso? H chapéu vai ser o nosso D transposto, que é 1, 0, 1, 2 transposto, 8 menos 4 e 8. 1, 0, 1, 2, que é o nosso D. Se você fizer essa multiplicação, dá 8, 0, 0, 24. Então, é uma matriz diagonal. Essa transformação, usando as direções conjugadas, transformou uma matriz qualquer, hessiana não diagonal, numa matriz diagonal, que era o que eu estava querendo. Então, isso não é nenhuma surpresa, né? Por quê? Porque DI transposto DJ, se elas são diagonais, é zero, porque elas são conjugadas. E DI é algum número diferente de zero em geral. Então, agora, no nosso novo problema, a nossa função quadrática f de x chapéu é uma hessiana diagonal. Então, é só fazer n buscas lineares na direção chapéu, né? P1 chapéu igual a 1, P2 chapéu igual a 2 e Pn chapéu igual a n, com respeito às novas variáveis x chapéu. Pronto, isso aí está resolvido. Agora, mas essas direções PJ chapéu igual a I com respeito a esse chapéu, o que é que corresponde às minhas variáveis x? Se PJ chapéu é igual a EJ, então PJ vai ser D, né? Lembre-se que x é igual a D vezes x chapéu. Então, o meu PJ no mundo do x, né, será D vezes PJ chapéu no mundo do x chapéu. Mas é claro, se eu multiplico isso aqui por EJ, então isso aqui tudo é um vetor todo de zeros, a não ser a entrada J, J é entrada, que é 1. Se eu multiplicar por isso aqui, né, a gente lembra, né, que isso aqui é a combinação linear das colunas de D e os coeficientes estão no vetor EJ. Mas o vetor EJ só tem um animal, todos são nulos, exceto um que é unitário. Então, isso aqui nada mais é do que DJ. Ora, buscar no PJ chapéu no mundo do X chapéu é a mesma coisa que buscar no DJ no mundo do X. Quem é DJ? Direção conjugada, meu velho. Não é verdade? Então, esse argumento mostra que buscar X chapéu na direção PJ chapéu é a mesma coisa que buscar X na direção DJ, que faz parte do conjunto de direções conjugadas que tem que ser gerada, né? Então, conclusão. No caso de funções quadráticas, busca num conjunto de n direções conjugadas resultará na solução exata, isso em n iterações, no máximo em n iterações, isso chama-se terminação quadrática, né? Isso é para a função quadrática, a gente estudou só a função quadrática. Ah, mas é só a função quadrática? Não, meu amigo. Me aguarde. Qualquer função continuamente diferenciável pode ser bem aproximada na solução por uma função quadrática. Então, aí lá vem, eu estou repetindo, como todas as funções continuamente diferenciáveis podem ser aproximadas por função quadráticas próximas à solução,
concluímos que devemos procurar algoritmos que gerem direções conjugadas de busca. Essa é a conclusão. E nós temos, esses são os nossos melhores algoritmos, tá? Nós vamos estudar os dois aqui. São os nossos mais eficientes algoritmos. Os métodos que geram direções conjugadas são os métodos quasi-Newton, que é o que nós vamos estudar nessa sequência, inclusive. Os métodos quasi-Newton e os métodos gradientes conjugados.